Seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 166 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e estamos de volta com mais um resumo do que aconteceu de mais importante na Suprema Corte nos últimos dias. Hoje a gente fala da posse do ministro Edson Fachin na presidência do Supremo, do debate no plenário sobre a chamada uberização e o trabalho por meio de plataformas digitais, da discussão sobre mudanças em área de proteção ambiental para viabilizar o projeto Ferrogrão e também da decisão do plenário virtual que manteve o número de deputados federais para as eleições de 2026. Quem comenta isso tudo comigo hoje é o Mauro e a Hanna. Eu sou Hanna Gomes, advogada, professora, consultora da Rádio e TV Justiça, e hoje, junto com a Mari e o Mauro, vou conversar com vocês sobre a semana no Supremo. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Hanna e a Mari, então, a contar aí essa semana na Corte. Vamos lá. De destaque que a gente trouxe foi a posse do ministro Edson Fachin, como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele fez um discurso, defendeu o aumento do diálogo entre os poderes e destacou a importância da responsabilidade institucional no enfrentamento dos desafios do país. Fez um discurso longo, legal, bonito, E vamos comentar um pouco de como foi essa cerimônia de posse, o que ele trouxe nesse discurso. Isso, Mária, é sempre uma cerimônia, a transmissão de presidência aqui no Supremo, que é de 2 em 2 anos acontece, acabou a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso e vem o ministro Edson Fachin agora. É sempre um momento muito importante, Hanna, porque reúne os 3 poderes aqui no plenário do Supremo. A gente teve o presidente Lula presente, os 2 presidentes do Congresso, do Senado e da Câmara dos Deputados, tivemos o OAB, tivemos o PGR, tivemos a VPU sentada à mesa dessa vez também. Então, os poderes constituídos todos unidos, então, sempre muito bonito relembrar, a democracia está aí, as instituições estão aí, existe harmonia entre as instituições, apesar de tudo que se ouve, tudo que o normal da vida política, da vida econômica, enfim, da vida social de um país. As instituições estão fortes, representadas e são harmônicas, como exatamente determina a Constituição, Hanna? Como previu Montesquieu, na separação dos poderes, tratando aí da independência e harmonia entre os poderes, Foi uma cerimônia muito bonita, muito solene, mas também ao mesmo tempo muito leve, tratando do reforço da democracia, trazendo aí essa junção dos representantes dos poderes, o reforço desse Estado democrático de direito que a gente vive, na sua plenitude, todas as instituições funcionando. Então foi realmente muito bonito, muito interessante, e aguardamos aí a nova presidência, o ministro Edson Fachin à frente do Supremo, com algumas inovações, que certamente ele vai trazer, muito envolvido com tecnologia, a gente tem realmente a corte sendo renovada nesse espírito tecnológico, sempre prezando pelo devido processo legal, pelas instituições, pela formalidade, solenidade, e a especificidade do ministro de trazer a proteção para os povos, as classes sociais, que foram apagadas, que foram desprezadas ao longo do tempo, traz uma esperança para o resultado de alguns processos que estão pendentes na corte já há algum tempo e que a gente pode ver pautados aí pela presidência dele. Ele cita literis, a aplicação da Constituição com atenção prioritária a grupos historicamente esquecidos, silenciados ou discriminados, especificamente população negra, povos indígenas, mulheres e crianças. Então, ele já demonstrou que vai dar um enfoque prioritário para essas situações, para processos que tratem disso aqui no Supremo, já mostrando, então, um pouquinho do que vai ser o viés dessa gestão. Claro, ele falou também em tecnologia, Trazendo aí para ele a importância, dessas populações, fazendo referência a elas especificamente no seu discurso de posse. Foi muito legal, muito interessante, e uma das funções do presidente é pautar, os processos para julgamento no plenário. Então a gente pode esperar uma pauta bem, não polêmica, mas uma pauta que resolva questões que já estão pendentes aqui de apreciação da corte, que vão resolver muitas questões práticas da vida do brasileiro. E já começa a gestão trazendo essa questão da chamada uberização, primeiro item da pauta de julgamento na gestão dele. Com certeza um marco, Sim. Realmente, não por acaso foi o primeiro processo da primeira sessão que ele presidiu, E realmente com a afetação ao trabalhador brasileiro, com impacto na previdência social. Então, um processo muito interessante que a gente vai já debater. Vamos comentar, é isso.
Já que a gente começou a falar de uberização, né, o Supremo concluiu a fase das manifestações, as sustentações orais, nas ações que discutem a chamada uberização, ou seja, o trabalho intermediado por aplicativos de transporte e entrega. As sustentações foram apresentadas por representantes das partes envolvidas e das entidades interessadas, foram umas 30 pessoas, né, ao todo, umas 30 manifestações, que aconteceram na quarta e na quinta-feira, e agora o julgamento foi suspenso para seguir em diante depois com os votos dos ministros, né? Isso. No caso aqui, Mari, são dois processos que estão em julgamento conjunto, né? Uma reclamação contra uma decisão do TRT-3, Minas Gerais, que reconheceu o vínculo de emprego entre o motofrentista, né, com o aplicativo do Rappi, né? E aí a reclamação por quê? Porque o Rappi alega que essa decisão desrespeitou já um entendimento que o Supremo já vinha mantendo, pelo menos nas turmas já vinha tendo esse entendimento da possibilidade dessas novas formas de relação de trabalho. E o recurso extraordinário, aí sim, da empresa Uber mesmo, né, que acaba sendo a empresa que dá nome a esse tipo de relacionamento de trabalho, da uberização, aqui é uma decisão do TST também que reconheceu um vínculo de um determinado, né, motorista com um aplicativo. E então, assim, os dois processos sendo julgados juntos. Já tivemos uma audiência pública sobre o tema, realmente é um tema que envolve muita gente, muitos profissionais, as próprias partes comentam que são seria coisa de 2 milhões de pessoas que trabalham com entregas. E teremos outra audiência pública na segunda-feira, né, também sobre o tema. Sobre pejotização, que é um tema que é da mesma família. Isso, exatamente. Faz parte da chamada, por alguns doutrinadores, a precarização do trabalho, né? Não necessariamente precariza o trabalho, é isso que vamos ver nos julgamentos, essas discussões. Seriam essas novas formas de relação de trabalho, que não são mais puramente CLT, já começa a existir uma parceria, como cita-se até nessas sustentações com relação ao Supremo, já decidiu com relação a salão de cabeleireiro, que pode existir uma parceria entre, né, o dono e as cabeleireiras que ali trabalham, enfim. Então, já houve uma audiência pública sobre o tema, agora vem as sustentações orais, que tomaram quase 2 sessões, e aí, então, como você mencionou, entidades, sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, as próprias empresas falaram, o Uber, o Rappi, o iFood. Se eu não me engano, foram 4 pessoas representando as partes e 26 só de interessados. São os interessados, as partes interessadas no processo. Aí você teve o iFood, você teve o InDrive, você teve sindicato associação de magistrados, associação de advogados, associação de consumidores, advogados previdenciários. O tema abrange tantas áreas que realmente acabou tendo esse número grande de pessoas focadas em resolver esse problema, né? Porque exatamente envolve 2 milhões de pessoas que trabalham sobre essa nova forma de relação. O Supremo já vinha tomando nas turmas, individualmente, algumas decisões reconhecendo a possibilidade dessa nova forma de trabalho não sendo um vínculo, como não sendo um vínculo de emprego, né? A Justiça do Trabalho, em muitos momentos, acreditando, entendendo que ainda há o vínculo de emprego, e aí essa discussão, e realmente tem que bater no Supremo, e vai caber ao Supremo dar a palavra final, como teto do judiciário brasileiro, dizer essas formas são possíveis, como é que elas funcionam, como é que elas tem que haver alguma regulamentação, tem que se dar alguma garantia para esses trabalhadores, enfim, dar uma solução para esse caso. Mas, Ana, aqui trata de vínculo de emprego. A gente tem, para se reconhecer um vínculo de emprego pela CLT, a gente tem alguns critérios, não é isso? É isso mesmo, Mauro. A gente tem esse caso muito importante, trazendo um impacto social e econômico muito grande, com as empresas de um lado, né, plataformas digitais que disponibilizam softwares, que disponibilizam essa integração entre o serviço e o consumidor final, e os motoristas e entregadores, né, como você disse, uma parcela muito grande de trabalhadores brasileiros, trabalhadores que agora querem, né, em alguma tese que eles trazem, o reconhecimento como empregados, né, esse vínculo trabalhista. A gente já tem algumas decisões, como você também mencionou, do Supremo trazendo a possibilidade de não reconhecimento desse vínculo, vindo de reformas da Justiça Trabalhista, que a gente sabe reconhecidamente é pró-trabalhador, né? A gente tem mais um peso maior dos direitos trabalhistas, da própria CLT dentro da esfera da Justiça do Trabalho. Mas essa discussão, ela fala principalmente sobre a constitucionalidade dessas novas modalidades de trabalho, né? Essas modalidades de trabalho que chegaram com a digitalização do trabalho, com
à modernização, à tecnologia sendo aplicada ao trabalho. Seria uma parceria? Haveria de ter o vínculo trabalhista? Haveria de dar condições mínimas para esse empregado? Eu acho que vai ser por aí o Ele é julgamento. totalmente autônomo, ele tem autonomia para decidir a própria vida. Uma das discussões, inclusive, um dos tópicos principais dessa discussão é a liberdade e autonomia do trabalhador, quando ele decide ser CLT ou decide ser autônomo trabalhando para uma plataforma. Então, essa liberdade também é muito discutida. O ministro Alexandre de Moraes fez esse recorte quando, durante as sustentações orais, ele fez uma intervenção, né, trazendo aí sobre o tema da autonomia e da liberdade. O ministro Flávio Dino também fez uma intervenção muito importante sobre isso. Então, a gente tem a possibilidade de impactar, como você disse, mais de 2 milhões de trabalhadores, né, aqui no Brasil. E foi muito interessante também porque a gente viu que algumas sustentações orais trouxeram decisões internacionais, né, como é na Espanha, como é no Chile, né, sobre essa temática, porque alguns países já se debruçam sobre esse tema há algum tempo, como é na Europa, né, por exemplo, o Uber está no Brasil há mais de 10 anos, mas ele está há mais de 15 anos sendo operado na Europa. Então, como que eles resolveram esse problema lá? Um dos sustentadores, um dos defensores da tese de não vínculo foi um doutor, né, que tem uma tese de doutorado, inclusive no tema, foi muito interessante. Certamente ele juntou seus dados lá na tese que ele defende, falando da possibilidade ou não de reconhecer esse vínculo e quais os efeitos econômicos no país com relação a isso, porque isso impacta a Previdência Social, isso impacta o SUS, isso impacta diversos serviços públicos de forma econômica que certamente vai pesar na decisão dos ministros também. A gente tem visto, né, que essas decisões que envolvem um reflexo em outras áreas do direito têm esse efeito, e que tem esse efeito econômico, preocupam muito os ministros nessa repercussão. Então, é um julgamento, Mauro e Mari, que traz a atenção de todo brasileiro. Mais uma vez, repito, é o impacto do STF na nossa vida, no nosso cotidiano. Por isso, a gente tem que assistir, né, a TV Justiça, baixar o aplicativo TV Justiça Mais, escutar a gente no Supremo na semana para entender o que o Supremo está decidindo. E, assim, a gente tem a uberização, que é uma expressão muito interessante, já até orientei um TCC sobre esse tema, para trazer o entendimento sobre o que é essa nova modalidade de trabalho, a plataformização do trabalho, né, essa subordinação algorítmica, gamificação do trabalho, são todos temas muito novos que os ministros, se debruçando sobre isso agora, vão explicar para a gente como a Justiça do Trabalho precisa entender isso. E é interessante lembrar também que tem o tema 1291, né, o tema 1291, que é um tema de repercussão geral aqui do STF, que vai definir exatamente como que o Supremo entende essa causa, aguardando, então, uma legislação específica do Congresso, né, com relação a esse temático. Então, é um julgamento que a gente precisa prestar atenção. Não, é bem complexo mesmo, né? E ele está tratando, o começo da conversa veio da CLT, o que se pede é que se aplique a CLT ao caso, né? E a CLT é uma lei de 1943. Então, assim, por isso que se diz novas formas de... Por quê? A digitalização veio agora, recente, mudando tudo. A CLT fala, no artigo 3º, que se considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência desse mediante salário. Então, ela bota esses 5 requisitos para se dizer, olha, então, aí há uma relação de emprego. Isso aí é emprego e patrão. Né? Então a gente tem que ser uma pessoa física, tem que ter pessoalidade, só a pessoa presta um serviço, não é outra pessoa, tem que ter onerosidade, ele recebe um salário, uma contrapartida em dinheiro, habitualidade, a frequência com que é desempenhado esse trabalho e a subordinação. E aí que a Hanna comentou agora da questão de... Se fala muito, não, mas o motorista ele tem autonomia, ele pode decidir quando quer, quando não quer trabalhar. E aí eles usam essa expressão que a Hanna usou agora, que eu acho curiosa, que é a subordinação algorítmica. Né? Eu achei interessante que eles dizem que a plataforma, você decide não trabalhar, foi citado em algumas vezes durante o documento, você decide não trabalhar 1, 2, 3 dias, eu sou autônomo, decido quando eu quiser. A plataforma tem um algoritmo que te retira das próximas viagens, que tiver as melhores. No dia seguinte, quando tiver boas viagens... Se não te descadastra automaticamente. Se não te descadastrar. Então, assim, que autonomia, que liberdade é essa? Então, é um assunto tão delicado, tão assim... E aí fala, no começo do julgamento, 70% dos motoristas, dos motociclistas, querem ser autônomos. Olha só, a gente parece que eles querem, estão pedindo vínculo, às vezes não são eles, às vezes a desinformação que eles tenham sobre o tema, 70% quer ser autônomo. Por isso a importância das audiências públicas, né? Ouvir os representantes das classes. Porque, exato, porque às vezes eles realmente não querem, mas eles querem garantir, eles sabem que
que eles estão a descoberto, eles sofrem um acidente, eles são dono do carro, dono da moto, se tiver um problema com a moto é responsabilidade deles, com o carro, problema de doença, ele não tem plano de saúde, não tem seguro de vida, não tem nada, então assim, essas garantias que a CLT traz, que o vínculo de emprego traz, eles não têm, mas eles gostam dessa autonomia que eles têm, dessa possibilidade de receber um pouco mais, porque você não tem que descontar para a Previdência, não desconta para o outro lado. Então, assim, toda essa questão delicada de tanta gente que, de um lado, quer ser autônomo, né, quer continuar do jeito que está, mas quer ter garantias, então... ideias que surgiram durante essas sustentações até caminham também um pouco nisso, né, Hanna? Tem gente que defende o vínculo de emprego, gente que defende que do jeito que tá certo essa nova forma, e tem gente que, né, a própria AGU chegou a falar assim, olha, pode-se não reconhecer o vínculo, mas que se garanta alguns direitos a esses trabalhadores, que haja uma regulamentação. Então, pelo menos essas 3 posições, não é, Hanna? Você concorda? Exatamente. Que estão em jogo. A gente teve as plataformas, né, como você trouxe, a Uber, a Rappi, o iFood e a InDrive, né, trazendo argumentos de que não existe o vínculo empregatício, né, e a gente já teve representantes dos trabalhadores exigindo o reconhecimento desse vínculo, como você trouxe pra gente, Mauro, que tem a pessoalidade, a não... eventualidade, ou seja, a habitualidade daquele trabalho, a onerosidade, essa contrapartida econômica financeira que todos nós merecemos, e o ponto mais controverso que é essa subordinação. Haveria ou não subordinação? Você tem um chefe ou não tem? A plataforma seria seu chefe ou não? E dessa forma, a gente tem o Supremo se debruçando sobre essa temática muito complexa e controversa. E a AGU, no argumento, como você trouxe esse meio termo que você mencionou. Ok, vamos manter a liberdade, a autonomia do empregador, mas vamos garantir direitos mínimos, como alguns que estão na CLT, como, por exemplo, um salário mínimo para esse tipo de trabalho. Vamos criar uma classe específica de trabalhador e garantir seguranças mínimas, como seguro DPVAT, por exemplo, para o carro, para o veículo, claro, no caso de acidente, porque se trata de trânsito, né, na essência, né, são motoristas, seja de veículo automotor, seja de motociclista, né, a moto ou o carro, e a gente tem a AGU também argumentando que as contribuições previdenciárias também deveriam ser consideradas como direitos mínimos, porque também está na Constituição. Então, é uma temática que tem efeito econômico para o governo federal. Sim. E que, né, a gente tem a possibilidade de ser reconhecida a partir desse julgamento com reflexos em outros vários trabalhadores, como, por exemplo, na pejotização. Né? Pode ter reflexo. Claro. E aí, só para concluir, o presidente disse que o julgamento desse caso, ele usou aquela mesma forma que o ministro Luiz Roberto Barroso usava, de dividir em 2 momentos o julgamento. Primeiro momento, as sustentações, um tempo para a reflexão dos ministros, na segunda etapa, a votação. Valorizando a advocacia. Valorizando, como a Hanna sempre comenta. Então, ele diz que até 30 dias o caso deve voltar para o plenário para, então, começar a votação desse caso tão importante. Certo. Na quinta-feira ainda também, o Supremo começou a julgar a validade de uma lei que retirou parte da área do Parque Nacional de Jamanchim, no Pará, para destinar ao traçado da Ferrogrão, que é uma ferrovia planejada para ligar o estado do Pará ao do Mato Grosso e facilitar o escoamento da produção de grãos, né? Na sessão falaram as partes envolvidas também e as entidades admitidas como interessadas no processo, e o julgamento deve prosseguir na próxima quarta-feira, já com o voto do relator ministro Alexandre de Moraes e depois os ministros demais. Isso, Hanna, aqui a gente vai ter aqueles 2 temas clássicos, né, da inconstitucionalidade da ação direta, a constitucionalidade formal e a constitucionalidade material. Isso. Então, a lei, a forma como ela foi feita não foi correta e o tema de fundo dela também teria alguma inconstitucionalidade. São esses 2 pontos, né, Hanna? Exatamente, Mauro. A gente tem aí o controle, né, constitucional sobre a legislação e a gente teve um partido, né, salvo engano, foi o PSOL que apresentou essa ação, essa ADI, né, uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade número 6553, questionando a validade dessa lei, da lei 13.452, que foi uma lei que alterou os limites do Parque Nacional de Jamanchim, como a Mari trouxe pra gente, lá no estado do Pará. E aí essa legislação, essa 13.452, estaria em desacordo formal e material, estaria toda errada. Ou seja, na forma,
essa alteração de unidade de conservação não poderia ser promovida por medida provisória que foi levada à lei, né? Não podia seguir este rito, essa processualística da legislação. A medida provisória, só rapidamente, a medida provisória é aquela que o executivo toma quando há uma urgência, uma necessidade, e aí tem que ser convertida em lei pelo Congresso dentro de um determinado tempo, senão ela perde a vigência, né? Exatamente. É uma forma do executivo poder tomar certas decisões urgentes. Aí, no caso, usou a medida provisória para esse caso. Exato. Ela foi convertida nessa lei. E aí, isso é o que não poderia. Qual é a urgência se a lei que instituiu essa redução nos limites do parque para a criação da Ferrogrão, que é uma grande rodovia de mais de 900... Ferrovia, perdão. De mais de 930 quilômetros ligando o Mato Grosso até o Pará. Até o final do Pará. 862 hectares. Pois é, de Então, desmatamento, numa unidade de conservação. Qual seria a urgência se a lei é de 2017 e até hoje as obras de licitação ainda não foram implementadas? Sim. Então, a urgência não se demonstrou, né, pela própria natureza desse tipo de licitação e desse tipo de obra. Além disso, Mauro, além desse vício formal que não poderia ser por medida provisória, é levada à lei. Eles chamam que teria que ser por uma lei no sentido formal. Sentido estrito, né? Seria a lei complementar ou lei orgânica. Ordinária, perdão. Lei ordinária ou lei complementar. E é um processo que tem que começar no Congresso ou não, mas que ela tem que tramitar. Tem uma tramitação mais complexa, uma discussão muito maior, porque, de fato, a gente está tratando de um bem jurídico muito caro, claro, né? Que é o meio ambiente e a proteção de terras indígenas. Então, a gente tem que ter uma complexidade maior no debate para estudar, de fato, quais são os reflexos dessa ferrovia que vai cortar metade do país, né? Então, não poderia ser por medida protetiva, medida provisória é levada à lei, né? Deveria ser por lei orgânica, lei ordinária ou lei complementar, que tem essa discussão mais abrangente. Passa por 2 sessões de votação na casa do... Passa por comissões de Constituição e Justiça. Exato, tem grandes debates com grandes participações públicas, né? De interessados e especialistas na área. 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, para então ser promulgada, assinada, liberada pelo presidente da República, e não passou, porque era uma medida protetiva, uma situação de urgência. Provisória. Perdão, é o hábito de tratar Maria da Penha. Medida provisória. E dessa maneira, a gente tem também a discussão sobre o mérito, né? Essa redução em unidade de conservação, dada essa complexidade e os efeitos dessa medida, não poderia se dar por medida provisória, deveria ser por lei. Então tem um vício aí da forma como foi proposta essa alteração por meio de uma lei de uma medida provisória elevada à lei, e não por uma lei complementar ou lei ordinária, e também desse conteúdo. O conteúdo não permitiria que fosse por medida provisória, né? Então, dessa forma, também o impacto social, o impacto ambiental é a temática desse julgamento, né? Essa ADI alerta para a possibilidade dessa rodovia trazer um grande desmatamento, né, para a área e intervir em terras indígenas que Esse é o problema. Do tema de fundo, ela está mexendo com parque protegido, áreas protegidas, unidade de conservação, áreas indígenas, sem uma compensação ambiental. Exatamente. Né? É um pedaço pequeno aqui ou ali, mas precisa haver uma compensação para esses grupos indígenas, né, para o meio ambiente não sair prejudicado. E aí a discussão que é o que você comentou. Vai ter muito prejuízo para o meio ambiente, mas vai ter muita vantagem econômica, escoamento de produção. Então, essa discussão do desenvolvimento... É justamente essa, Mauro, a discussão da regra constitucional. Até anotei um termo bem específico que diz sobre esse contrapeso entre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do país por meio dessa ferrovia, e a proteção dos povos indígenas, dos povos tradicionais e do meio ambiente, claro, que lá na Constituição, artigo 225, é um bem jurídico destinado a todos nós. Sim. E deve ser protegido de uma forma especial, né? Então, essa discussão de qual direito seria mais considerável para que fosse considerado constitucional essa ferrovia e essa alteração num parque nacional de unidade de conservação vai ser levada a debate, né? Com certeza os ministros vão contar com vários especialistas para trazer esses argumentos, e eu achei muito interessante para quem assistir essa sessão lá no aplicativo ou no YouTube, que a gente teve um advogado com o COCAR
né, maravilhoso, fazendo uma sustentação oral. Ricardo Terena, se não me engano, Isso. advogado pela causa. Aham. E aí ele, representando os povos indígenas, ele trouxe o argumento de defesa, né, constitucional dessa classe de cidadãos brasileiros, né, que o efeito econômico não poderia se preponderar em cima da defesa dos povos tradicionais, dos povos indígenas, e o COCAR representava a solenidade para ele, né, a importância desse ato e desse julgamento, e o ministro Edson Fachin, né, reconheceu ali o traje tradicional como realmente um traje solene, dada a importância do julgamento. Foi muito interessante. É isso. E aí esse caso, como você mencionou, Mari, ele volta na quarta-feira, então aí sim já inicia com o voto do ministro Alexandre, que é o relator do caso, Alexandre de Moraes. Então, a gente traz na próxima semana também o que Com certeza. rolou por lá. E no plenário virtual, o STF decidiu manter a atual distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados para as eleições de 2026. O tribunal rejeitou uma ação que questionava critérios de cálculo de representação proporcional dos estados. Aqui uma decisão bem importante, né, Hanna, porque o Supremo tinha decidido, seguindo a Constituição, que o Congresso tinha se omitido de editar uma lei trazendo um recálculo da divisão das cadeiras do Congresso Nacional com relação à população de cada estado. E aí o Supremo mandou o Congresso fazer essa lei, porque entendeu que haveria uma omissão. Hanna, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. As ações normais questionam uma lei ou uma norma. Aqui, no caso, se questiona a falta de uma lei ou de uma norma, é isso? A falta de uma lei ou uma norma, e aí sobreveio uma decisão, seja de qualquer um dos poderes, né, mas omitindo aí, passando por cima de uma legislação que é inexistente. Então, havendo essa omissão, entra-se com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Olha só, essa temática, ela é temática constitucional, Sim. mas foi deliberada sem ter uma lei. Né, foi implementada uma medida, uma circunstância, uma situação fática sem ter uma lei. Então, por omissão, não se podia tratar desse assunto, não se podia decidir esse assunto da forma que foi decidida. Né? Então, por omissão, declara-se se essa decisão, essa medida que foi tomada, no caso aqui, aumentar o número de cadeiras no Congresso, é constitucional ou não, porque não havia uma lei. Então, mandou-se, né, o Supremo, seguindo propriamente o que diz a Constituição, devolver para o Congresso nessa medida, falando que ela é inconstitucional e tratando em contexto de segurança jurídica e o princípio da anualidade da lei eleitoral, precisamos que essa legislação seja tomada, esse tipo de alteração que mexe no processo eleitoral, que seja tomada com uma antecedência mínima de 1 ano do próximo pleito, das próximas eleições. O que não foi o caso, porque dependia ainda, né, Mauro, de uma decisão do TSE, de uma análise do TSE. Não, no caso, do Senado. Isso, do Senado. Ia voltar para o Senado. O Supremo decidiu devolver para o Congresso editar a lei até junho desse ano. Isso. O Congresso editou a lei. A lei foi enviada para o presidente, que vetou. Isso. E vetou agora recentemente, e aí não haveria mais tempo para você ou devolver para o Congresso, esperar, porque na verdade o veto do presidente é analisado pelo Congresso. Isso. Mas não haveria tempo hábil para isso. Na decisão que mandou o Congresso fazer essa lei, tinha dito, se o Congresso não fizer essa lei, não fizer esse recálculo, o TSE pode fazer. Isso, mas também não daria tempo, porque não daria tempo do prazo de terminar. Até porque a gente está há 1 ano e alguns dias da eleição de 2026, então já não há prazo mais nada. Então é aí que ele fala, para a segurança jurídica, para a estabilidade do pleito eleitoral, para que haja, né, para que todos comecem o ano eleitoral sabendo o que vai estar em disputa, como é, e o número de cadeiras é fundamental. Isso. E ele inclusive impacta no número de cadeiras nas câmaras estaduais. Isso. Então assim, é uma decisão muito importante. Um impacto sobre a distribuição do fundo orçamentário. Fundo orçamentário mexe com muita coisa. Então o ministro Fux, que é o relator, decidiu manter,
levou a referendo urgente também para que a decisão fosse tomada antes de entrar nesse prazo de 1 ano antes da eleição, e aí foi referendada a decisão, ou seja, para essa eleição de 2026, permanece como está, e aí eventual recálculo, como manda a Constituição que seja feita uma lei esporadicamente para fazer o recálculo, o Congresso vai ter tempo para o ano de 2030, ou a lei que ele enviou para a sanção do presidente que foi vetada, ou enfim uma nova lei, mas né, já valendo agora só para 2030, em 2026 continuamos com os 513 deputados, 81 senadores. Isso, perfeito, Mauro, é isso mesmo. Então se discute, né, essa situação de readequação do número de deputados e tem que respeitar o princípio da anualidade eleitoral, boa. Falei certo agora, trazendo aí a previsão, a segurança jurídica para que a gente possa votar, né, sabendo quantos serão, tendo essa prospecção de quantos serão os congressistas e que tem um impacto tremendo, né? Um efeito cascata, um efeito dominó nas classes das assembleias legislativas estaduais, no fundo orçamentário e também no nosso voto do dia a dia, onde a gente vai escolher o nosso congressista. E é constitucional, né, Hannah? O artigo 16 da Constituição? 16 da Constituição, constitucional e quase na Assembleia Constituinte, quase passou como cláusula pétrea, mas não ficou como cláusula pétrea, recebendo aí, então, essa possível alteração agora recente. É isso. Certo. E para a semana que vem? Fora a continuidade do julgamento que você mesmo já mencionou da Ferrogrão, que vai continuar na quarta-feira, a gente não teve ainda, sexta-feira à tarde, a gente gravando o episódio, não tivemos ainda a liberação das pautas da semana que vem, mas o ministro já adiantou que esse processo da Ferrogrão estaria na pauta. Na terça, a gente tem a sessão da segunda turma, e aí eu acredito que a primeira sessão com o ministro Luiz Roberto Barroso, participando da turma, né, porque ele vai para o lugar do ministro Edson Fachin. E uma coisa importante, para quem acompanha o podcast, gravamos aquela entrevista com o ministro Luiz Edson Fachin sobre os 37 anos da Constituição e vai ao ar no... Domingo pela manhã, Domingo pela manhã, sim. Pois é, gravamos uma entrevista com o ministro Edson Fachin sobre os 37 anos da Constituição, muito interessante, né? O novo presidente, e aí nos deu uma aula, verdadeiramente uma aula sobre a história da Constituição, quando ela foi editada, a importância dela para a democracia brasileira, enfim, é um episódio especial, mas que vale a pena. Vale muito a pena assistir. Foi muito bom fazer, né, Mari? Foi bem interessante. Foi um presente para nós aqui. Muito bom, muito bom. Vai ao ar então amanhã? Domingo, desculpa, amanhã não. Domingo pela manhã. Eu não vou confirmar o horário aqui porque eu não tenho certeza, mas é pela manhã e domingo vai estar lá. E nós temos audiência pública segunda-feira. Na segunda-feira, pejotização. Já falamos em uberização hoje, pejotização e sistemas trabalhistas muito importantes e que o Supremo, tem que tomar uma decisão e pacificar socialmente o país com relação a essas novas formas de emprego, porque a tecnologia, os ministros falam muito isso, estamos nessa situação agora, se essa decisão demorar mais 6 meses, já mudou mais coisa, a tecnologia é muito rápida. Muito rápida, então, né? Então isso tudo a gente tem que estar acompanhando muito próximo e decidindo para dar estabilidade, garantias para os trabalhadores, para os empresários, para as pessoas saberem no que vão investir e para os trabalhadores saberem, enfim, o seu dia de amanhã. Né? Exatamente, muito interessante esse tema. Vai ter a sessão de debate na Rádio Justiça também na semana que vem, a pejotização, com 2 especialistas do direito do trabalho, tratando sobre a possibilidade, né, e os direitos da pessoa que se apresenta como pessoa jurídica para o vínculo trabalhista, digamos assim, um novo vínculo trabalhista, e são temáticas muito importantes que realmente acendem aí um alerta para essa modernidade aplicada ao trabalhador, né? Então é uma temática muito interessante, acompanhando aí as sessões do Supremo, a gente vai aprender muito sobre esse tema. Com certeza. Então, muito obrigada, Mauro, obrigada, Hannah, e, claro, muito obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na Semana. Se você quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, escreva para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.